Médicos e profissionais da saúde vão pagar 21,5% em impostos com a reforma tributária. Pergunta que se faz é mito ou é verdade? Sejam todos bem-vindos na Contabilista Play. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui para falar de um tema muito importante, o tema da reforma tributária para médicos. Aqueles médicos que possuem a sua clínica, têm o seu CNPJ, qual o impacto que eles vão ter com a reforma tributária. Não vou dizer nem nova porque ela está no projeto, com certeza deve ter novidade nos próximos dias e meses. E hoje nós vamos falar justamente desse tema muito, mas muito importante. Porque assim, a reforma tributária, se você pegar o projeto de lei, depois da emenda constitucional 132, e somar todas as páginas que tem a respeito da reforma tributária, sem falar que ainda nós estamos falando de regulamentação ou de aprovação de lei em termos de federal. Nós vamos ter ainda leis estaduais, leis municipais, regulamentando aquilo que vai estabelecer a reforma tributária. Ou seja, nós vamos ter muito, mas muito conteúdo daqui para frente para poder explorar e também para poder se atualizar. Só que assim, eu vou aqui ser prático com vocês. O que se discute lá dentro do Congresso Nacional e com base nas discussões do Congresso Nacional e nas alíquotas que eles estão estabelecendo, o que impacta no nosso dia a dia, o que a gente vai ter que mudar nas alíquotas, o que vai continuar e o que eu vou ter que me adaptar, certo? Então, assim, o objetivo aqui é falar sobre a reforma tributária um pouco mais objetivo. Eu não vou aqui entrar na seara de mais de 500 páginas de conteúdo de lei de reforma tributária. Não é esse o meu propósito. O meu propósito é falar para vocês de maneira resumida e de uma maneira sintética também, porque sintética, porque eu não vou aprofundar nos cálculos, não é esse o meu propósito, é mostrar aqui a visão sistêmica do negócio. Beleza? Então vamos que vamos. Eu vou começar aqui com vocês com uma notícia que a gente observou aí nos últimos dias, né, sobre a questão da reforma tributária e os impactos para os médicos e profissionais da saúde. Saiu essa notícia aí no jornal Gazeta do Povo. Médicos e profissionais da saúde vão pagar 21,5% em impostos com a reforma tributária. E aí, essa publicação aqui, a pergunta que se faz é mito ou é verdade? É fake news ou é verdade? No final desse conteúdo, você vai entender por que isso aqui existe, tá legal? Então veja, a reforma tributária aprovada pela emenda constitucional 132 de 2023, que eu já falei a respeito dela, e também foi aprovada pela Câmara o projeto de lei 68 de 2024, agora segue para aprovação no Senado e cria uma IBS, o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que impactarão a categoria dos serviços de saúde, incluindo os serviços médicos, em especial as empresas do lucro presumido. Por que nós vamos abordar aqui as empresas do lucro presumido em especial? Porque as empresas do Simples, a princípio, os termos da reforma tributária é para substituir lá o PIS e COFINS, o ISS, das PJs prestadoras de serviço, pela CBS e o IBS. E aí a gente pretende simplesmente acompanhar as alíquotas, substituir as alíquotas dentro do Simples Nacional. Obviamente que eu não trouxe nada de conteúdo de reforma tributária para Simples Nacional aqui hoje. Nós vamos falar em especial para as empresas de lucro presumido. O Simples Nacional, em um outro momento, quando tiver um estudo mais aprofundado, eu vou apresentar para vocês se vai ter um impacto ou se não vai ter. Uma análise mais profunda, tá legal? Do Simples Nacional. Mas, a princípio, não é para ter grandes impactos no Simples. Nós vamos ver, né? Porque fala-se que não é para ter impacto. Aí, de repente, começa a mexer algumas coisas lá, mexe lá na rebimbota da parafuseta lá e pronto. Aí atrapalha o Simples também. Porque a lei, às vezes, se você mexer algum dispositivo da lei que está bonito, lindo, maravilhoso, e aí pode atrapalhar. E vamos ver como que vai ser aprovado isso para o Simples lá, dentro da lei, do projeto de lei 68 de 2024. Beleza? Então tá. Bom, aí é o seguinte, vamos seguir em frente aqui com as regras em relação a essa reforma tributária. Veja, nós temos aí esse cenário de reforma tributária. Imagina um estádio de futebol, das 4 linhas aí do estádio de futebol, e que está em jogo
né, a todos esses tributos que a gente paga. Então, o que a gente paga hoje? Hoje, a gente paga como PJ médica, prestador de serviço de saúde, no lucro presumido. Vamos lembrar aqui, vamos recapitular o que a gente paga pelo lucro presumido. Me ajuda aí, coloca no chat aí para mim. O que a gente paga como PJ lucro presumido? Nós pagamos o imposto de renda, pessoa jurídica, o IRPJ. Nós pagamos o IRPJ, nós pagamos a CSLL, certo? Pagamos a CSLL, que é a tributação sobre o lucro presumido. Então, a regra geral, que o percentual de presunção sobre serviços é 32% para imposto de renda e a alíquota de 15% de imposto de renda, mais um adicional de imposto de renda de 10%. Total de 25% somatório das duas alíquotas, seja de adicional, seja de imposto de renda. O adicional tem uma particularidade de cálculo, que excede sobre o que exceder 60 mil no trimestre, e a CSLL não tem adicional. A CSLL é só 9% sobre a base presumida de 32%. E se tiver equiparação hospitalar, ele pode aplicar sobre uma base reduzida de 8% e 12%. Tá? Então nós temos o imposto de renda e a CSLL. A gente paga de tributo no lucro presumido, além de imposto de renda e CSLL. Nós pagamos o PIS, a COFINS e o ISS. Então nós pagamos o PIS, COFINS e ISS também. Mas paga só isso, Gabriel? Não, nós pagamos também contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, nós pagamos também a alíquota RAT sobre folha de pagamento e pagamos as contribuições para terceiros sobre também folha de pagamento. Então aí nada, eu já falei 8 tributos que são pagos pela PJ. 8, tá? Então não se esqueça aí. O que vai acontecer? Nós temos praticamente aí esses tributos jogando hoje, o jogo de futebol está rolando com esses 8 tributos. Com a reforma tributária, as empresas prestadoras de serviço, elas têm lá uma substituição de alguns tributos que a gente estava acostumado, vão sair de campo e vão entrar outros tributos no lugar desses aí, de algum desses que a gente está falando. Só que veja bem, nesse jogo não substituem todos os jogadores. Alguns jogadores vão continuar jogando, alguns jogadores vão continuar lá, certo? Quais são esses jogadores que continuam e quais são os jogadores que serão substituídos? É o que a gente vai ver aqui agora. No jogo estão o imposto de renda, a CSLL, que vão continuar nesse jogo. Eles têm que aguentar os 90 minutos mais acréscimo. E se for acréscimo lá das Olimpíadas do futebol feminino, vai bater 16, 17 minutos, né? Vai ter bastante acréscimo, né? Mas aí, vamos lá. O que acontece? Nós temos o imposto de renda, a CSLL, que continuam no jogo. O que vai sair do jogo? Sai o PIS, o COFINS e o ISS, QN, que é o imposto de renda, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é de competência dos municípios. Ah, Gabriel, por que você não colocou aqui o ICMS? Porque o ICMS, a empresa de saúde, ela não paga ICMS, ela paga ISS. Ela não circula com mercadoria. Então, se ela não circula com mercadoria, só emite nota fiscal de serviço, ela só vai pagar o ISS. Só que esses tributos, eles estão sendo... O treinador mandou levantar a placa de substituição. Sai o PIS, sai o COFINS, sai o ISS e entra o IBS e CBS no lugar deles. O IBS vai substituir o ISS e o ICMS, né? Vai ser assim, né? E o CBS vai substituir o PIS e COFINS, certo? Então, só que obviamente que nós já estamos acostumados a pagar esses tributos de uma forma, certo? E esses jogadores, eles têm umas características específicas de pagar esses tributos. Eles sabem jogar de uma certa forma. Qual a forma de jogo do PIS e da COFINS? O PIS e COFINS, ele paga a alíquota de 3,65% sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Então, sobre a receita bruta, paga-se 3,65%. Paga-se 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Aqui eu já unifiquei para poder facilitar um pouco mais. Isso no lucro presumido. Se fosse lucro real, seria 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, que daria 9,25%. Só que aí no lucro real ele teria um outro agravante, que é o seguinte: serviço de saúde, alguns serviços de saúde ficam sujeitos ao regime cumulativo no lucro real. Estão lá no artigo 10 da Lei 10.833. Então, mesmo sendo lucro real, eles estariam sujeitos ao regime cumulativo. Lá no artigo 10 relaciona algumas naturezas de serviço de saúde que ficam na cumulatividade, consequentemente, paga-se ainda 3,65%. Beleza? Mas o
O que eu chamo a atenção aqui, hoje no lucro presumido a gente está acostumado a pagar 3,65 de PIS e COFINS, e o ISS, gente, depende de cada município. Depende de cada município, porque você sabe muito bem que cada município regulamenta a sua alíquota ali, certo? Se você for no município de São Paulo, é uma alíquota. Se você for no município do interior lá do Pará, é outra alíquota. Mas essa alíquota ela vai variar de ISS de 2% a 5%. O ISS hoje é praticado nessa casa, de 2% a 5%, ok? E aí, sai a plaquinha do ISS, o jogador do ISS também, ó, linha no jogador, vai para o banco, ISS, e o PIS e COFINS também vai para o banco, vai para o chuveiro. E entra no lugar do ISS e do PIS e COFINS, o IBS e a CBS. No caso da IBS e CBS, eles vão ter características diferentes. A alíquota do IBS e CBS fala-se, porque não está definido ainda, nos bastidores, fala-se de uma alíquota de 26,5%. 26,5% é a alíquota que vai ser aplicada para IBS e CBS. Bom, essa alíquota tem uma previsão já na Constituição Federal e também no projeto de lei que os serviços de saúde serão beneficiados. Veja bem, eles vão falar o seguinte, ó, o serviço de saúde vai ter uma redução de alíquota. A alíquota vai ser reduzida em 60%. Veja bem, o que o governo está fazendo? Assim, olha, a alíquota é de 26,5%, mas por ser serviço de saúde, eu vou te dar um desconto de 60%. E esse desconto de 60% vai cair para 10,6%. Bom, o que acontece? Hoje, uma alíquota de PIS e COFINS é 3,65%, só que vou te falar uma coisa, tem município que fala que a alíquota de serviço de saúde é de 2%. Tem município que a alíquota é de 2%. Imagina. E tem sociedade também simples que ao invés de pagar ISS sobre faturamento, ele paga sobre os profissionais. Ou seja, paga um ISS fixo, que às vezes acaba reduzindo um pouco mais essa alíquota também, ok? Bom, mas Gabriel, quer dizer então que se eu estiver pagando 3,65 mais, imagina que o meu município tem uma alíquota de 2%, que é uma alíquota bem beneficiada. Então, hoje eu estou pagando 5,65%. Que é 3,65 mais 2. E aí eu vou passar a pagar 10,6 de IBS e CBS. É isso daí. É esse cenário que está se desenhando com a reforma tributária. É esse cenário. Mas não é só isso. Você vai ter que tem outros jogadores que continuam jogando. Lembre-se disso. Tem outros titulares que não vão sair do jogo. E também nem todos podem ser substituídos. Lembra que vai ficar no jogo o IRPJ, a CSLL, vai ficar também a CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, 20% sobre a folha de pagamento, vai ficar a contribuição da alíquota RAT, que vai ser em torno de 1 a 3%, de acordo com a atividade, e também vai ficar as contribuições de terceiros, que pode chegar a 5,8%. Então, ou seja, essas contribuições sobre folha de pagamento continuam e o IRPJ e CSLL também continua. E ainda vai ter que pagar mais IBS e CBS, Gabriel, no lugar de PIS e COFINS e ISS? Exatamente. Então, estou tentando ser o mais lúdico aqui possível, o mais didático possível em relação à reforma tributária. Ah, Gabriel, mas você tem que ver essa questão aí do IRPJ e CSLL, como é que vai funcionar. Bom, realmente, aí precisa ver como é que fica o titular lá, quais as características desses titulares, né, do IRPJ e CSLL que continuam. Já vou explicar a respeito desses titulares aí que continuam no jogo. Bom, o que acontece? Nós temos, então, o serviço aí de saúde versus a reforma tributária, que esse jogo ainda está empatado. Por que eu digo que está empatado? Porque ainda está para aprovar no Congresso Nacional. Ainda precisa decidir lá, ter a decisão final, a aprovação final do Senado. Pode ser que no Senado ele vá lá e regulamenta aprova de uma outra forma. Então nós temos que acompanhar até os últimos minutos. E enquanto esse jogo estiver rolando da reforma tributária no Congresso Nacional, a gente vai ter que acompanhar. Pode ser que alguém meta um gol lá nos acréscimos e mude tudo isso daqui, aumente a alíquota, tira a redução, ou coloca mais redução, ou aumenta a alíquota. Vai depender desses nossos representantes do povo, que são chamados aí senadores e deputados. E depois aí vai para a presidência. Ok? Então, vejam, é isso que nós temos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver esse jogo lá do alto do estádio. E sabe quando você está no estádio, assim, você consegue visualizar todo o campo, e aí você vê todo mundo jogando e vê quem foi substituído e quem continua no jogo?
Então, é essa visão panorâmica que eu quero ter com vocês aqui agora. Vamos fazer isso aqui para poder ilustrar. Olha lá como é que ficou. Com isso, possivelmente teremos no lucro presumido com equiparação hospitalar e sem equiparação hospitalar. Olha só que interessante eu fiz aqui. Eu dividi em duas formas de comparar isso no lucro presumido, com equiparação hospitalar e sem equiparação hospitalar. Beleza? Fechou. O IRPJ e CSLL, eu coloquei IRPJ com adicional e CSLL. Por que eu coloco com adicional? Porque é o seguinte, se você pegar com equiparação hospitalar, você vai aplicar o percentual de presunção de 8%. Se você pegar 8 vezes 25%, vai dar 2%. Então, se você pegar a calculadora e faz aí na sua calculadora, 8 vezes 25% vai dar 2%. Ah, Gabriel, mas você calculou o IRPJ de maneira mais objetiva, né? Porque você tem que calcular lá na apuração, você tem que fazer o cálculo adicional acima do limite de 60 mil no trimestre. Você tem toda uma particularidade de cálculo do adicional. Sim, eu sei que tem. E eu ensino isso em outro momento, lá no meu curso lá de contabilidade médica, eu ensino isso. Mas aqui eu preciso ser mais objetivo, senão a gente não termina isso nunca. Então eu faço o seguinte, ali vai ser 8 vezes 25%, que deu 2%, e aí eu vou fazer 12% de presunção vezes a alíquota de 9% de CSLL. Então, o imposto de renda CSLL dá 2% de imposto de renda, mais 1,08% de CSLL, se tiver equiparação hospitalar. A somatória da alíquota com equiparação hospitalar de IRPJ e CSLL dá 3,08%. E lembre-se que o IRPJ e a CSLL são titulares que continuam no jogo e não serão substituídos. Pelo menos até o momento, não tem substituição do IRPJ e CSLL. A reforma tributária ela não impacta o IRPJ e a CSLL, tá bom? Vamos deixar claro isso aqui para você. Gabriel, mas e aí, com o IBS e CBS já reduzido, eu tiro o PIS e COFINS e ISS e entra o IBS e CBS reduzido para serviços de saúde, que fica então 10,6. Esses 10,6, obviamente, que como eu falei para vocês, depende de confirmação dos nossos queridos representantes do povo. E aí eles vão pegar e vão aprovar essa alíquota com redução que vai ficar 10,6% para serviços de saúde. Espero também que não haja nenhuma excepcionalidade em relação aos serviços de saúde. Por exemplo, são os serviços de saúde tais, mas esses aqui não podem aproveitar o benefício de redução. Aí o bicho vai pegar, né? Se tiver alguma exceção aos benefícios, aos serviços de saúde, nós vamos ter problema sério. Bom, vamos lá, vamos continuar aí. Aí, veja, as contribuições previdenciárias, até coloquei ali 26,8% sobre a folha de pagamento. Aí depende da folha de pagamento. Esses continuam no jogo. Esses vão continuar no jogo. Então eu estou vendo eles lá no campo, lá embaixo, eles estão sendo tributados normalmente sobre a folha de pagamento. E aí eu não coloquei aqui a alíquota efetiva sobre o meu faturamento. Por quê? Porque depende do quê? Depende da folha de pagamento e quanto isso representa da minha receita bruta. Inclusive, na hora que vai fazer o planejamento, eu até explico lá no meu curso como que faço o planejamento envolvendo as contribuições previdenciárias. Fechou? Show de bola. Aí, somando 3,08 mais 10,6 e mais a parte de contribuição previdenciária que eu não coloquei aqui no somatório, eu passei batido na parte de folha de pagamento. Estou considerando que é um médico PJ que não tem praticamente nada de folha de pagamento. Aí, 13,68% só do imposto de renda CSLL mais o IBS-CBS reduzido. 13,68%. Mas, nós vamos lá para outro lado, que é sem equiparação hospitalar. Quando eu falo sem equiparação hospitalar, veja, nós temos ali a alíquota de 10,88% que eu coloquei de imposto de renda e CSLL. Como é que eu cheguei nesse cálculo dos 10,88%? Você vai fazer assim na sua calculadora. 32% de presunção, 32 vezes 25%, vai dar 8%. Que é 25%. Por que 25%? Porque é 15% de imposto de renda mais 10% de adicional. Eu simplifiquei, tá? Eu aproximei aqui as alíquotas. Deu 8%. E aí você vai somar mais a CSLL. A CSLL é 32 vezes 9%. Então você vai pegar 32 vezes 9%. Deu quanto? Deu 2,88%. Então se você somar 2,88 mais 8, vai dar esses 10,88. Então, no caso de IRPJ CSLL sem equiparação hospitalar. IRPJ CSLL sem equiparação hospitalar. Muito importante
que, nesse caso, você se atente que a hipótese é sem equiparação hospitalar. Quer dizer, então, Gabriel, que essa confusão de com equiparação hospitalar, sem equiparação hospitalar, vai continuar no jogo? Vai continuar no jogo, mesmo com a reforma tributária, certo? Porque a reforma tributária da emenda constitucional 132, com o projeto de lei, ele não muda a parte de RPJ e CSLL. O projeto de lei 68 e a emenda constitucional não muda essa parte de RPJ e CSLL, ok? Combinado? Show de bola. Aí eu vou somar o CBS e IBS reduzido, que vai dar 10,6%, e vai para 21,48%. Então, veja, 21,48% é... Bom, gente, se você pegar aí, se você entender bem da aproximação da casa decimal, que quando você tem, se você quiser fazer a 21,48 e deixar só numa casa decimal, isso daqui vai virar 21,5%, se você quiser deixar aproximar nisso. E aí, aquela notícia lá da Gazeta do Povo faz sentido para você? Faz sentido, porque aí ela aproximou a casa decimal, 21,5, 21,48, 21,5, certo? Porque ela chegou a aproximar a casa decimal. Então, ok. Essa notícia, ela é verídica, sim, porque pode chegar a pagar isso de imposto, entendeu? A carga tributária pode chegar a esse montante de tributo, mas aí lembre-se que essa notícia aqui, ela está considerando o quê? Ela está considerando o montante global do jogo todo e não está considerando a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Então, esses 21,5% aqui pode aumentar um pouco mais, concorda comigo? Porque se eu considerar encargo sobre folha de pagamento, sobre prolabore, contribuições RAT, terceiros, isso vai aumentar, certo? Vai aumentar a carga tributária. Então, não é só isso. Ah, Gabriel, mas voltando lá para aquele quadro lá que você mostrou a respeito da comparação, deixa um like aqui se você gostou desse quadro. Pelo amor de Deus, deixa um like e compartilhe esse vídeo para começar aqui. Eu tenho mais algumas coisas para falar. Olha só o que diz essa tabela ilustra. Nós temos uma diferença muito grande entre com equiparação hospitalar e sem equiparação hospitalar. E se eu estiver falando de uma empresa que tem equiparação hospitalar, hoje ela está pagando o quê? Esses 3,08 mais 3,65 mais, vamos pôr uma alíquota do ISS aí, vamos pôr uma alíquota do ISS de 5%. Ele está pagando 11,73. Eu estou colocando a alíquota máxima do ISS. Tá? Estou colocando a alíquota máxima do ISS. Quem tem equiparação hospitalar, no lucro presumido, ele paga no máximo de 11,73 no lucro presumido, que já é uma alta carga tributária. Então, com a reforma tributária, vai para 13,68%. Mas calma que eu não terminei. Tem gente que já está me jogando pedra aqui, já que eu estou até vendo. Ah, Gabriel, mas você tem que ver que a reforma tributária vai poder tomar crédito. Sim, eu vou falar disso. Vai ter a possibilidade de crédito, mas vamos ser sinceros. Tem aquele médico plantonista que emite nota fiscal para o hospital. Que crédito que ele vai tomar se ele emite só uma nota por mês, 2 notas por mês? Ele não vai tomar crédito de nada, quase. Então, dificilmente ele vai ter créditos a apropriar, certo? Ele só emite 1 ou 2 notas por mês para o hospital. É isso que ele faz. Então, se eu estiver falando daquele profissional médico que é plantonista, tem a sua PJ e tal, ele vai sofrer sim, vai aumentar a carga tributária para ele, certo? Especialmente porque ele não vai ter despesas para poder lançar, certo? Agora, aquela clínica que tem despesas, pode ser que ela tenha uma diminuição dessa carga, vai depender do que ela tem de despesa. Vale lembrar também que essas despesas que essa clínica contrair, certo? Essas despesas que essa clínica contrair, nem todas as despesas poderão ser recuperadas dos impostos. Vai ter que verificar se a empresa anterior pagou IBS e CBS para poder tomar esse crédito. Entendeu? Então, veja, vamos falar de mão de obra. Digamos que a pessoa vai lá, a clínica vai lá e contrata mão de obra, que a maior despesa que uma clínica pode ter é mão de obra. Essa mão de obra, ele vai poder tomar crédito de IBS-CBS? Não vai, porque não paga IBS-CBS sobre mão de obra. CLT, não paga, entendeu? Não paga. Agora, outros serviços que venha contratou um serviço mediante nota fiscal, contratou um serviço mediante, comprou alguma mercadoria de repente, vai poder avaliar a apropriação desse crédito, ok? Aí, quanto mais crédito você tiver, melhor, porque você vai reduzir o que você vai pagar na saída, o que você pagar na prestação de serviço, o que você vai ter que calcular na prestação de serviço final, sobre os débitos, vai ser débito menos crédito, ok? Então, veja,
A reforma tributária, resumo, para quem é um médico plantonista que emite notas e sem muitas despesas, eu preciso te falar aqui, olhar no seu olho. Para esse médico plantonista, meu caro, vai aumentar a carga tributária para você no lucro presumido. Não tem jeito, vai aumentar um pouquinho. Agora, se você é médico plantonista e não buscou equiparação hospitalar ainda na via judicial, você está perdendo tempo, né? Porque você tem que buscar isso daí na via judicial. Recomendo que você busque isso na via judicial. Porque você está vendo que a equiparação hospitalar vai continuar, certo? Ah, Gabriel, mas eu sou médico plantonista, eu não consigo buscar equiparação hospitalar. Consegue sim, tem decisões, tem jurisprudências favoráveis para você, certo? É possível você buscar isso dentro da justiça e ter esse benefício de equiparação hospitalar. E outra coisa, a reforma tributária é algo que vai ser implantado em 10 anos. Então, se a reforma tributária durar 10 anos, você pagando imposto durante 10 anos, o dobro disso aqui, imagina que você está pagando o imposto com base nos 21,48 ou 21,5 aqui aproximado, arredondando, né? 21,5. Imagina você pagando esse imposto. Fica pesado, né? Então, veja, esse negócio de equiparação hospitalar, ela é uma questão que não tem como fugir, você tem que encarar ela. E eu vou dar um alerta aqui para todos os contadores. Tem contador? Outro dia eu estava conversando com o contador. Gabriel, eu vou fazer equiparação hospitalar aqui por conta própria mesmo e deixo o pau torar. Então tá bom. Só que eu mostrando, eu sou muito transparente com as coisas. Eu mostro, ó, o entendimento da Receita Federal é esse daqui. As decisões mais recentes de 2024 da Receita Federal são essas aqui. A Receita Federal tem colocado algumas barreiras para poder conseguir equiparação hospitalar para determinados serviços e naturezas de serviços. Então, procure saber essas barreiras da Receita Federal, porque um dia você vai falar assim, eu recebi uma notificação da Receita Federal e agora eu vou ter que passar para o meu cliente que a Receita Federal está cobrando a diferença dos últimos 5 anos. Aí vai ser burro, porque aí eu quero ver o que você vai fazer, certo? O que você vai fazer? Vai lá e vai queimar a cara do seu cliente, porque vai ter que mandar uma notificação para ele que você fez por conta própria o enquadramento como equiparação hospitalar, sendo que a Receita Federal ela não admite. Por isso que eu digo, o contador tem que ser prudente. Ele vai lá, faz aquilo, utiliza o princípio da prudência, que é ser conservador com base no entendimento da Receita Federal. Se o contribuinte ficar inconformado com isso, quiser buscar os seus direitos e quiser confrontar o entendimento da Receita Federal, ele precisa ter uma decisão judicial para poder aplicar o benefício. É o meu entendimento, é a minha forma de ver as coisas. Que aí você tem mais direito garantido. Você tem um direito... No Brasil, existe uma insegurança jurídica enorme. Aí você deixa ainda escancarada a porta do seu estabelecimento para o fisco chegar e cobrar mais impostos. Então, a minha sugestão é: garanta o seu direito na justiça para poder aplicar a equiparação hospitalar. Ok? Bom, seguimos aqui em frente. Gente, isso daqui que eu coloco para vocês, que eu tenho que lembrar que vale destacar também que para calcular o IBS e a CBS poderão ser deduzidos os valores das entradas. Desta forma, a contabilidade passará a ser muito mais importante e ser um especialista será imprescindível para pagar menos impostos com a reforma tributária. Vamos lá, vamos fazer uma análise lógica. Aqui. Gente, se as entradas... Quanto mais entrada eu registrar na contabilidade, fazer uma contabilidade bem feita, registrar tudo bonitinho, quanto eu registrar tudo na contabilidade, menos imposto eu vou pagar. Será que isso não é lógico que a contabilidade vai passar a ser mais importante ainda? Que o papel do contador vai ser mais importante ainda? Então, é a minha visão. E o contribuinte, você que é médico, você que é dentista, que está nos assistindo aqui agora, que se aplica muitas coisas aqui que eu falei para vocês, tenha um contador profissional que sabe do que está fazendo. Porque se você não tiver um cara especialista na área, você vai sofrer. Você vai sofrer, vai pagar mais impostos, vai ficar pagando contabilidade barata por um serviço que poderia trazer retorno muito melhor, certo? Então, a minha sugestão é: comece a profissionalizar a sua contabilidade. A sua contabilidade precisa, sim, de ser especialista, certo? E procure saber mais a respeito de contabilidade especializada. E se você é contador que precisa especializar, aí você tem que pegar e estudar mais, certo? Você está aqui, você chegou aqui até aqui. Pô, Gabriel,
achei bacana demais esse conteúdo. Tem que estudar mais. Eu estou estudando todos os dias esse negócio de reforma tributária, os impactos, a questão da equiparação hospitalar, sai decisão da Receita Federal. Todo mês tem uma novidade aqui nesse negócio da área da saúde. Todo mês tem novidade. Aí você acha que você estudou uma vez há 3 anos atrás, você enquadrou lá um negócio há 3 anos atrás e que vai ser sempre daquele jeito. Gente, a contabilidade, o mundo tributário muda todo santo dia. Todo santo dia. E se tem uma coisa que muda é o tributário. Por que muda? Porque envolve dinheiro, recurso, o governo quer arrecadar mais, o governo quer pagar as contas, E nós temos que pagar porque se a gente não pagar, vem e toma nossos bens. E é assim que funciona. Penhora nossos bens, penhora a conta da pessoa jurídica, penhora a conta do sócio, penhora os bens do sócio. Chega até esse ponto. Então, ou seja, é bom fazer tudo certinho para não ter problema com a Receita Federal, certo? É que nem aquele negócio, dê a César o que é de César, mas nós vamos dar aquilo que é justo, nem mais nem menos daquilo que é justo. Eu vou pagar o imposto, eu concordo em pagar o imposto, mas eu não vou pagar nem mais nem menos daquilo que é justo. E não é a Receita Federal que decide o que é justo muitas vezes. Quem decide se é justo ou não é um órgão julgador. Muitas vezes é uma decisão da justiça que vem proferida por um juiz. Ele vai falar se é justo isso, aplicar essa lei dessa forma ou de outra forma. Por exemplo, no CARF, que é a Câmara de Recursos Fiscais, também ele vai dizer lá, vai avaliar por um conselho se deve ser aplicado ou não dessa forma. Também tem algumas decisões nesse sentido. Então veja, nós temos aí um cenário de reforma tributária que vai demandar muito mais do contador. Mas quem está aqui comigo pode ficar tranquilo. Quem está aqui, está inscrito no canal, vocês vão ter conteúdo assim, ó, desse tipo aqui, de primeira. Não vou ficar enrolando, não. Eu vou direto ao ponto. Eu vou falar o que é e o que não é. Eu não vou ficar nos encebando ninguém, não. Chega de encebação. Eu vou falar direto ao ponto. É isso daí que vai ser. Pode ser que mude uma coisinha ali, mas eu vou chegar para vocês e vou falar, gente, vamos fazer uma live, uma aula aqui, os alunos do curso de Contabilidade Médica, temos uma aula aqui para falar a respeito da planilha, vamos atualizar a planilha lá de comparação entre lucro presumido e Simples Nacional que tem dentro do nosso curso e vamos fazer essa comparação. Quem é nosso aluno lá sabe que tem essa planilha comparativa, tem a planilha de cálculo com equiparação hospitalar, sem equiparação hospitalar, tem a planilha do Simples Nacional, do Fator R, certo? Tem tudo lá dentro do nosso curso. Aí se tiver alguma mudança, o que eu vou fazer? Mandar um e-mail para a turma, novidade na área, a planilha está atualizada. Ou tem aula atualizada a respeito do assunto. Então é isso. E, gente, eu não posso deixar de te convidar, né? Se manter atualizado e adotar as melhores estratégias com e sem equiparação hospitalar só depende de você, porque a solução está aqui. Com mais de 16 horas de puro conteúdo, criar profissionais sem concorrentes no mercado, contabilidade médica e de saúde. Gente, é o melhor curso que tem no Brasil nesse exato momento. O conteúdo que a gente oferece aqui não tem. É o melhor que tem no Brasil. Eu garanto para você. Por quê? Porque são muitas histórias, são muitos casos que a gente simplesmente sintetiza tudo para poder trazer para vocês de forma acumulada. Eu estou falando disso, não é de hoje. Eu estou dando aula de clínicas médicas odontológicas da área da saúde. Eu viajei muito lá de 2016, 2017 para cá, várias cidades do país. Viajei lá para o lado do sul, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo. Depois eu vim para Florianópolis. Aí fiz algumas cidades de Santa Catarina, Chapecó, Brusque, Balneário. Fiz também Itajaí, Joinville. Eu rodei ali Santa Catarina também. Depois eu ficava no Paraná, Curitiba, e aí de Curitiba era sempre, né? Curitiba e aí para o interior. Aí para o interior, praticamente ali Maringá, Londrina, todas as cidades passei ali para falar sobre esse assunto. Depois subi para São Paulo. Subi para São Paulo e passei por Franca, passei pela capital, falando desse assunto também de forma presencial. Aí cheguei para Cuiabá, cheguei para o interior também do Mato Grosso, fiz também Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Campo Grande. Aí depois fui para Minas Gerais também. Gente, acho que eu não cheguei muito a ir para o Nordeste. Goiás, não posso esquecer de Goiás, Rio Verde, Goiânia. Rapaz, viajei bastante. Aí depois o que eu fiz? Eu falei assim, não, esse conteúdo agora
vai ficar online. Então, esse conteúdo de tantos contadores que me ajudaram a chegar nesse conteúdo e por isso eu compartilho com vocês, é uma honra. Gente, são mais de 1.300 alunos que nós temos aqui na Contabilista Play só desse curso. Então, se junte a nós para poder estudar esse conteúdo. Seja um especialista também em contabilidade médica e de saúde, né? Então, aguardo você lá. Esse curso tem 1 ano de acesso, você consegue acessar ele por 1 ano. Você vai poder, se tiver alguma novidade nesse 1 ano, quando sair a reforma tributária, assim como essa aula já tem lá dentro do curso, você vai ter as atualizações de videoaula e de planilhas que eu vou fazer, certo? E aí, você vai ter, durante esse 1 ano, você vai ter acesso às atualizações. Obviamente, Gabriel, nossa, eu quero manter acesso a isso sempre. Nós não temos o curso vitalício, aí você vai renovar o curso para mais 1 ano, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Você faz o curso durante 1 ano. Mas eu vou dizer que isso aqui é muito mais que um curso. Isso aqui é uma comunidade de contadores e especialistas, certo? Que a gente se junta para poder estudar o melhor. E vou dizer para você que, às vezes, esse curso aqui, o valor dele está mais em conta do que o valor de uma parcela de uma pós-graduação. E eu passo o desafio para vocês. Às vezes, numa pós-graduação, você não vai aprender esse conteúdo aqui, não vai chegar nem perto desse conteúdo que eu vou apresentar aqui. A pós-graduação é muito bacana e recomendo fazer pós-graduação. Eu fiz várias pós-graduações, fiz mestrado, tenho bastante especializações, mas não se compara. Então o valor está abaixo do valor do que ele deveria ser, porque esse curso ele vale R$ 1.500, mas ele está no nosso site por um valor bem mais acessível do que esses R$ 1.500, tá? Então vai lá, contabilistaplay.com.br, aproveita. Tá legal? Aproveita porque tá imperdível. Muito obrigado por todos vocês que acompanharam até o final. E, gente, tamo junto. Até depois da reforma tributária. Um abraço. Até.